Você vai se comigo, né? Pode sentar. A paz do Senhor é... Pastor, agora pode sentar, né? Obrigado, irmão. Alô? Alô? Eu quero dizer que é uma alegria muito grande para nós estar aqui e ver tantas pessoas bonitas aqui, louvando a Deus com esse espírito de adoração. É muito, muito bom ver isso aqui. E eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos dado o privilégio de participar lá em Moçambique. Nós estamos lá há 13 anos, antes nós tínhamos uma vida aqui em São José, e até o dia que Deus nos chamou. E como diz a música que foi cantada hoje, Deus nos chamou pelo nome mesmo. Ele usou uma irmã e essa irmã nos disse, vocês vão. E nós fomos. E estamos lá até quando Deus nos chamar de volta. Nós estamos aqui no Brasil por um período. Eu tenho acompanhado minha mãe, que está muito doente. Aos domingos nós temos visitado igrejas, mas nós voltamos para lá porque entendemos que o nosso lugar ainda é lá, porque Deus ainda não nos mandou voltar. Nós voltamos para lá em janeiro. Mas eu queria pedir aos irmãos, o lugar onde nós estamos é um lugar de muitas batalhas espirituais mesmo, e nós precisamos muito de oração. Oração de todos vocês, para vencer as lutas diárias ali com os inimigos. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite, irmãos. Graça e paz a todos vocês. Eu preciso dizer, pastor Helder, que realmente o meu nome é difícil. E eu nunca, honestamente falando, eu nunca gostei do meu nome, Nidovaldo. Mas sabe, pastor, Deus tem os seus propósitos. Quando chegamos em Moçambique pela primeira vez em 2008, e nós tivemos a oportunidade de ir num supermercado, lá nós descobrimos o leite mais famoso, pelo menos ali em Moçambique, leite em pó mais famoso ali de Moçambique. Sabe qual é o nome? Leite Nido. Então, eu cheguei em Moçambique com muito medo de que ninguém ia saber o meu nome, mas todo mundo sabe o meu nome. O difícil é eu explicar que não sou parente do dono da empresa, mas então Deus tem os seus propósitos, e desde então eu fico muito satisfeito com o meu nome. Mas eu e Elaine agradecemos muito por essa oportunidade, pastor, a liderança da igreja. É um privilégio enorme poder compartilhar um pouco com os irmãos aquilo que tem acontecido ali na cidade do Dondo, na província de Sofala, em Moçambique. Mas eu confesso que a minha perna está balançando, eu não estou habituado a ter uma audiência tão grande assim. Então, irmãos, se vocês acharem que eu estou nervoso aqui, eu realmente estou nervoso. Que o Senhor me dê tranquilidade para compartilhar com vocês aquilo que precisa ser compartilhado. Eu deixei ali na recepção uma pequena lembrança. Os irmãos vão ver que aqui nós estamos vestindo uma roupa bonita, eu e minha esposa estamos vestindo uma roupa bonita, porque no contexto onde nós estamos, ali é onde nós trabalhamos, marido e mulher não mostram muito contato, eles não se abraçam publicamente, não se beijam publicamente. Muitas vezes até é difícil na igreja saber quem é marido e mulher. Mas quando tem um momento especial, um momento de festa, então o que os casais fazem? Eles vão nas lojas, compram um tecido chamado capulana e eles fazem roupas como essa. Então você pode identificar que somos casados porque estamos vestindo esse conjunto de roupas. E é por isso que nós estamos assim, é um momento especial para nós, é uma forma de honrarmos os irmãos, dizendo, olha, esse momento é um momento muito especial para nós, por isso nós estamos vestidos assim. E aqui nós deixamos ali na recepção, você pode depois pegar esse marca-página, é uma lembrança nossa, você pode deixar na tua Bíblia, você pode
no seu momento de oração, você pode se lembrar de nós. Aqui tem o nosso WhatsApp, tem algumas informações aqui atrás. Se você quiser entrar em contato conosco, sinta-se à vontade para conversar conosco. O pastor disse que o culto é transmitido pela internet, isso é uma bênção. Eu saúdo os irmãos que estão do outro lado da linha, e esperamos que realmente seja um tempo de bênção para todos nós. Como é a primeira vez que eu estou aqui, os irmãos não conhecem o nosso trabalho. Nós trouxemos um vídeo, é um vídeo muito rápido, ele tem 2h30 só, então espero que os irmãos estejam preparados. Mas para que vocês possam entender esse vídeo, eu vou falar um pouquinho daquilo que nós fazemos ali em Moçambique. Antes do nosso chamado, minha esposa e eu tínhamos um hospital veterinário. Eu sou formado em administração, ela é veterinária, e nós trabalhávamos aqui em São José dos Campos há mais de 14 anos. Talvez até alguém aqui já foi cliente lá da nossa clínica. Mas o fato é que um dia o Senhor nos chamou, nos desafiou. Meu chamado aconteceu com 8 anos de idade. No cultinho, eu vi aqui, as crianças podem sair para o seu cultinho. O meu chamado aconteceu quando eu estava no cultinho. Eu ouvi a história de uma missionária chamada Amy Carmichael. Naquela noite, naquele momento, depois de ouvir aquela história, ficou muito claro para mim. Deus me falou: você vai ser missionário na África. Obviamente ele não falou Moçambique, mas disse no continente africano. Então a história de missões já é algo que faz parte da minha vida já há algum tempo. Em 2007, nós tornamos para a nossa igreja o nosso chamado ministerial público. Informamos que ardia um coração missionário em nosso coração e já não era suficiente contribuir. Nós queríamos ir. Então, por conta de todo o contexto profissional que nós tínhamos, o pastor falou: tudo bem, eu até deixo vocês irem, mas primeiro vocês vão conhecer o campo, para ver se não é fogo de palha. Então, em 2008, nós fomos para Moçambique, passamos 45 dias lá, e nessa estadia, o Senhor então confirmou o nosso chamado. Em 2009, nós vendemos a nossa empresa, fomos para o curso de missões. Antes disso, eu já tinha feito seminário, e em 2009, nós desembarcamos já no continente africano. Elaine, desde o início, se você tentar conversar com ela, você vai ver que ela é uma pessoa muito tímida, mas ela é uma pessoa extraordinária na área da saúde. E desde o primeiro momento que ela pisou no solo africano, Deus tinha falado com ela que ela iria trabalhar na área da saúde, fazendo exames de malária, fazendo exames de HIV, tuberculose. Então, esse é um dos nossos ministérios, que se chama Provida. No momento, nós estamos enfrentando alguns desafios com o nosso ministério, mas esse é um dos nossos ministérios, é o que se chama Provida. É um ministério que se propõe a fazer, orientar a igreja moçambicana na área da saúde, com cuidados médicos. Elaine, em Moçambique, ela fez mais uma faculdade. No Brasil, nós acho que chamamos de biomedicina. Lá em Moçambique se chama análises clínicas e saúde pública. Em um determinado momento da nossa jornada, ficou muito claro para nós que, para problemas africanos, soluções africanas. Então a Elaine entrou na universidade para aprender como o moçambicano faz, e assim a gente tem trabalhado. Ela trabalhou no hospital da cidade do Dondo como voluntária, ali no laboratório. Outro ministério nosso é o Hope. O Hope é um ministério que envia moçambicanos para a universidade. Não só para a universidade, como também para um curso profissionalizante. Obviamente, a gente não sai pegando qualquer pessoa. Para que a pessoa possa se tornar um bolsista do Hope, ela precisa caminhar conosco pelo menos por uns 5 anos. Para que eu possa conhecer o coração dela, para que Elaine possa conhecer, para que a gente possa caminhar junto, e essa pessoa não seja estranho para nós. E aí, depois de uns 5 anos, a gente então faz esse convite. Algumas pessoas estão conosco, nós temos ali o Chonzi fazendo RH, pastor Antônio fazendo engenharia civil, nós temos ali o pastor Domingos fazendo letras. Obviamente, nesse momento, eles estão enfrentando alguns problemas e eles não estão estudando. Mas nós tivemos ali a Silvia, que se formou em pedagogia, nós tivemos a Rosa,
que é uma jovem que trabalha conosco, Deus não nos deu filhos, mas a Rosa é o que chega mais perto da nossa filha. Nós temos um carinho, um amor muito grande por ela. Durante a pandemia, nós a enviamos para fazer um curso de professores de crianças. Ela tem sido assim uma pessoa fundamental ali no nosso ministério infantil. Nós esperamos que ela consiga também ir para a universidade. Obviamente, eu falando assim, né, enviando moçambicanos para a universidade, talvez você pense assim, nossa, deve de custar uma fortuna. Não, irmãos. Muitas universidades são gratuitas e aquelas que são pagas não chegam a R$300. Então, realmente é um investimento que vale a pena. Além desses dois ministérios, nós temos um ministério que chama PEP-IBD, Programa de Educação Pré-Escolar do Instituto Bíblico do Dondo. O PEP é uma iniciativa da Igreja Batista e é um ministério maravilhoso. E nós nos aproximamos então do PEP Moçambique e implantamos ali uma unidade do PEP ali na base. Hoje nós temos 2 turmas, nós tínhamos 30 alunos, chegou mais uma criança nesse tempo nosso aqui no Brasil, e é um ministério que tem crescido muito. Apesar de todos os desafios, é um ministério que tem crescido muito. E por fim, nós temos um ministério que se chama IBD. O IBD é o Instituto Bíblico do Dondo, é uma escola bíblica teológica que oferece ensino bíblico para pastores e líderes ali da comunidade local, da igreja local. É uma escola interdenominacional. Hoje, nós trabalhamos no nível elementar, realmente o nível de conhecimento teológico, ele é bem baixo, mas tem sido uma bênção. O IBD já teve a oportunidade de formar mais de 500 moçambicanos. Mais de 500 moçambicanos já receberam algum curso através ali do IBD. E o que acontece? A gente vem para o Brasil a cada ciclo de 3 anos. Então, a última vez que nós estivemos no Brasil foi em 2019. Em 2019, nós havíamos já as nossas passagens, estávamos para embarcar no dia 22 de março de 2019. Nós iríamos vir para o Brasil por uma temporada de 4 meses. Contudo, no dia 14 de março, passou sobre a cidade do Dondo, sobre a cidade da Beira, um ciclone chamado Ciclone Idai. O ciclone Idai mudou a história ali do nosso projeto. Estávamos felizes, tínhamos começado o ano de 2019 com 24 alunos na época. Aquilo era um recorde para nós. Estávamos felizes da vida. Então estávamos nos preparando para vir ao Brasil, tirando fotos, juntando as coisas, né? Felizes. Mas aí da noite do dia 14 para o dia 15 de março, passou então o ciclone Idai. Foram 14 horas, irmãos. 14 horas de ventos fortes. 7 horas de vento soprando daqui. Depois teve o olho do ciclone. E depois teve mais 7 horas com vento soprando daqui. O que eu posso dizer para vocês é que a base ficou extremamente destruída. Árvores caídas, a escola perdeu o telhado. Os obreiros do projeto, nós temos alguns obreiros ali, eles tinham casas de pau a pique. A maioria das casas caiu. Eles ficaram tão assim perdidos que acabamos recebendo essas pessoas ali na capela ali da base. Foi um tempo assim de grande sofrimento. Foi realmente um tempo assim muito difícil para todos nós. Nós havíamos decidido que nós iríamos ficar, nós não iríamos vir para o Brasil. Demorou 3 dias para a gente conseguir limpar a base, para eu poder sair com o carro e ir até o aeroporto, de tanta árvore que tinha caído. Chegamos no aeroporto, fomos ali na companhia aérea, não havia energia, não havia internet, não havia comunicação na cidade. Então, fomos ver lá, né, falar com o pessoal da companhia, olha, o que precisa para adiar o nosso voo? Aí a moça falou assim, olha, a pessoa que nos atendeu falou assim, olha, se você não estiver aqui na hora do teu voo, você vai perder a sua passagem, você vai perder tudo, porque não há comunicação, não há como eu te ajudar. Elaine deu um passo à frente, começou a conversar com a mulher,
eu dei um passo atrás e naquele momento, Deus falou muito claramente comigo: olha, sua equipe caminha com vocês, na época, há 10 anos. Eu quero que você vá para o Brasil. Agora é a hora dos seus obreiros brilharem. Então, a gente veio tranquilo para o Brasil, certo de que essa era a vontade de Deus. Passamos aqui 4 meses. Voltamos para Moçambique e começamos a trabalhar. Nesse contexto, veio a pandemia. E aí a pandemia fechou tudo. Fechou escolas, fechou a igreja lá em Moçambique. Nós usamos esse tempo para reconstruir a base. Nós recebemos uma oferta que nos permitiu reconstruir a base, mas também nos permitiu construir casas de alvenaria para os obreiros do projeto. Então, nós conseguimos construir 9 casas de alvenaria para os obreiros do projeto. É interessante que isso aconteceu com a Elaine, mas eu vou compartilhar com vocês, ela já desceu. Quando, no dia seguinte ao ciclone, irmãos, eu não consigo descrever para vocês o caos que aquilo era. E o Chico, um dos obreiros ali do projeto, ele olhou para a Elaine. Quando você é casado ali na região onde nós estamos, eles se dirigem para você como mãe e se você é homem, como pai. Então o Chico, um dos obreiros do projeto, olhou para a Elaine e falou assim: mãe, eu não consigo entender. Por que Deus faz isso? Nós perdemos tudo. Quando eles dizem perder tudo, você já imagina alguém que não tem muita coisa. E aí, o pouco que ele tem, ele perde. Isso é tremendamente destruidor para a sua vida. Tremendamente desanimador. E eu não estava perto na hora, mas eu lembro que a Elaine, ela ficou sem resposta. Porque a Elaine também estava abalada. Nós também vimos o ciclone, nós também testemunhamos o ciclone. E eu posso dizer para vocês que foi uma das experiências mais terríveis que eu já tive. 1 ano e meio depois, quando todos já tinham recebido as suas casas, nós pudemos olhar para o Chico e dizer: Chico, agora você entende porque Deus permitiu aquilo. Amém. Deus é fiel. Então, eu preciso dizer para vocês que, com o tempo que eu tenho, e eu aqui não estou dando nenhuma indireta para a liderança da igreja, mas com o tempo que eu tenho, eu não conseguiria compartilhar com vocês todas as experiências que nós já tivemos no campo. Mas estou à disposição. Se algum dia vocês quiserem ter uma conversa mais próxima, conhecer um pouquinho mais do campo, conhecer um pouquinho mais das nossas aventuras, daquilo que nós temos vivido ali, certamente nós vamos compartilhar com muita alegria. Nessa noite, eu não vim trazer os nossos desafios, não vim compartilhar os nossos desafios, porque eles não existem? Não, eles existem sim. E nós temos muitos desafios. E nós precisamos de muita ajuda. E nós precisamos de muita oração. Mas essa noite, eu quero compartilhar com vocês um vídeo que mostra para vocês o quanto o reino de Deus avançou ali no Dondo, em Moçambique, mesmo diante de tantas dificuldades, mesmo diante de tantas provações, mesmo diante da pandemia, o Senhor tem avançado o seu reino ali em Moçambique. O nosso trabalho não é abrir igrejas. Nós não estamos ali para abrir igrejas. O nosso trabalho é servir a igreja moçambicana para que ela possa alcançar maturidade cristã, para que ela possa, como igreja moçambicana, cumprir o seu papel, cumprir o chamado que Deus tem dado a ela, para evangelizar o povo moçambicano. Nós temos um pequeno vídeo e eu gostaria de compartilhar esse vídeo agora com os irmãos, por favor. Ele tem áudio também. Se puder aumentar o som um pouquinho só.
escola ficou assim, todo o telhado voou com o ciclone. E tudo ficou destruído, inclusive o forro da sala de aula. Aí foi quando nós começamos a reconstruir a escola. Pintamos novamente, fizemos toda a parte elétrica. E recuperamos a escola novamente. Olá, irmãos. Eu quero apresentar para vocês a nossa equipe do PEP. Essa equipe que tem cuidado das nossas crianças. Essa é a tia Raquel, tia Dina, tia Lúcia e tia Rosa. Esse B e de novo levamos esse K, só colocamos no rabinho aqui. Então assim, lê-se, juntamos tudo isso, lê-se K, Isso, falou aí. Vamos de novo. Olá, eu sou a tia Lúcia, sou auxiliar de pré aqui no PEP e hoje as nossas crianças estão comendo papa de soja. Mateu, Marcos, Lucas e João, Arthur, Romanos, Coríntios, Datas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemon, Pedro,
Irmãos, eu não me canso de dizer, com certeza as nossas vitórias são suas vitórias. E nós só estamos avançando aqui porque você tem nos apoiado aí, através das suas orações e das suas ofertas e das suas mensagens tão carinhosas que nós recebemos e sempre que possível fazemos questão de responder. Irmãos, eu também quero agradecer pelas orações, pelas mensagens de carinho e pelas ofertas que têm chegado para o nosso ministério. E eu quero desafiar vocês a continuar conosco. E mais um desafio, agora que a nossa casa de hóspedes está pronta, eu quero desafiar vocês também a vir nos visitar aqui. Vai ser um grande prazer receber vocês aqui. Deus abençoe a todos. Tchau, tchau. Muito obrigado. As pessoas perguntam se o ministério está parado enquanto nós estamos aqui, mas não. O ministério está trabalhando a todo vapor. Nós temos uma equipe que caminha conosco, alguns já caminham há 13 anos. E tem sido um privilégio caminhar com esses irmãos. Então, enquanto nós estamos aqui, eles estão trabalhando lá. A Rosa, quero compartilhar 2 histórias. A Rosa, assim que teve o ciclone, nós conseguimos enviar uma pequena oferta para os obreiros. Então, o que aconteceu? Eles compraram chapas, né, de zinco para colocar nas suas casas. A Rosa morava com o irmão dela. Então, ela deu dinheiro para o irmão dela. O irmão dela foi lá e comprou as chapas. E assim que ele arrumou a casa, ele chutou a Rosa. E a Rosa foi posta na rua. E a Rosa, então, com muito sacrifício, conseguiu comprar uma casa no meio do mangue. E construiu aquela casa de pau a pique que vocês viram. Mas ela nunca falou nada para nós. Até que a gente observava que ela sempre chegava para trabalhar muito cansada, muito suada. Até que nós descobrimos que ela tinha que acordar às 4 da manhã para chegar ali na missão quase às 7 da manhã, e era uma caminhada enorme. Eu não poderia sair para tentar ajudar por causa da minha condição de estrangeiro. Mas o Chico e o Chonze, então, foram investigar. E lembra que eu comentei que tínhamos conseguido uma oferta para reconstruir a casa dos obreiros. Então a gente orientou o Chico. O Chico é um moçambicano. Ele é maravilhoso para fazer negócios. Ele vende, com certeza, geladeira para esquimó. Ele é muito bom. E aí ele foi, achou um terreninho ali pertinho da base, ele achou um terreninho. Ele comprou o terreno, nós pegamos a escritura do terreno, passamos para o nome da Rosa e depois construímos a casa da Rosa. Tudo isso foi em $900. É claro que eu não estou aqui dizendo, só estou compartilhando o custo desse trabalho. E vocês viram a primeira foto do pai Benjamin. O pai Benjamin é um moçambicano muito antigo, trabalhava conosco. E o sonho dele, porque ele sempre vivia em casas de aluguel, casas muito pobres. E o sonho dele era ter a casa própria, como todos nós, quase todos nós brasileiros. O fato é que nós também conseguimos comprar um terreno para ele, pertinho ali da base. Conseguimos construir aquela casa e ele então teve a casa própria dele. Só que infelizmente o Senhor o levou 3 meses depois. Ele faleceu. Mas por 3 meses ele pôde desfrutar da casa própria dele. Irmãos, e existem muitas histórias, muitas batalhas, muitas lágrimas, literalmente muito sangue derramado. Mas tem sido um privilégio servir ao Senhor ali. E é muito interessante que quando eu visito as igrejas e a gente abre oportunidade para fazer perguntas, as pessoas fazem muitas perguntas e gostam de saber e querem saber. E é muito interessante que as pessoas gostam de saber, e aí, quais são os seus maiores desafios? Quais são os seus maiores desafios? E eu preciso dizer para vocês, nós temos muitos desafios. Nós temos muitos, mas o nosso maior desafio é a igreja brasileira. Nosso maior desafio é a igreja brasileira. É muitas vezes a mentalidade da igreja brasileira. Obviamente, eu não conheço esta igreja, mas eu tenho o hábito de acordar 4h30, 5 horas da manhã, todos os dias quando eu estou em Moçambique,
para que eu possa ter o meu tempo de oração e o meu tempo de leitura da palavra. Se eu não fizer isso de madrugada, nesse horário, no horário de expediente, eu não consigo, por causa das demandas das minhas responsabilidades. E quando eu estou para vir ao Brasil, eu começo já alguns meses antes, 6 meses antes, eu começo então a meditar para saber aquilo que eu preciso, aquilo que Deus quer que eu transmita à igreja brasileira. E alguns meses atrás, meditando ali em 2 Timóteo, capítulo 4, você pode abrir a sua Bíblia lá em 2 Timóteo, capítulo 4, eu convido você a abrir a sua Bíblia. Deus falou muito forte no meu coração. E olha, irmãos, eu tentei mudar. Eu tentei falar com Deus, mas Deus, nós vamos para o Brasil para apresentar relatório, para conseguir mais pessoas caminhando conosco. E é isso que o Senhor quer que eu fale para as igrejas? E foi só isso que Deus me deu para compartilhar com vocês. É algo que tem servido muito para a minha vida. Algo que tem todos os dias me orientado. E eu queria muito rapidamente compartilhar com vocês. Carta de Paulo a Timóteo, a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, dos versículos 1 aos versículos 7. Diz assim: Conjure-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Tu, porém, sê sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faze o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Vamos abaixar as nossas cabeças, vamos orar novamente? Senhor Deus e eterno Pai, nós temos prestado culto e adorado ao Senhor até este momento. E neste momento, clamamos que Teu Espírito Santo alimente o nosso espírito, que saiamos daqui mais alimentados, mais aperfeiçoados pelo Senhor. Esta é a minha oração e eu faço em nome de Jesus. Amém. O tempo não para e eu não quero ultrapassar aquilo que me foi dado. Contudo, existe algo muito importante a respeito aqui que o apóstolo Paulo fala para Timóteo. Nesse contexto em que o apóstolo Paulo está dando algumas orientações para o seu pupilo, e tem duas questões muito importantes aqui que servem para a nossa vida como indivíduos, servem para a nossa vida como igreja, e serve para a nossa vida como filhos de Deus. E são essas duas questões que eu queria muito rapidamente compartilhar com os irmãos essa noite. A primeira questão que eu queria compartilhar com os irmãos e desafiá-los à reflexão está aqui no versículo, meu olho está pequenininho, versículo 3. Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Muito obrigado, irmão. Irmãos, a primeira coisa que a gente aprende com o apóstolo Paulo na leitura desse texto, a primeira coisa que eu aprendo e serve muito para mim, e eu espero que sirva para você como indivíduo, e sirva para vocês, irmãos, como igreja, é o zelo que o apóstolo Paulo tem pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo diz que no final dos tempos, nós vamos viver tempos em que as pessoas vão procurar palavras, vão na igreja para ouvir palavras que agradem os nossos ouvidos, palavras que nos trazem prazer, que nos encorajem. Mas eu preciso dizer para você, estudando toda a obra do apóstolo Paulo, estudando toda a Bíblia, eu falo com toda segurança, a natureza do Evangelho
é uma natureza confrontadora. Quando nós somos colocados diante do Evangelho, nós somos confrontados. Se você não tem Jesus como seu Salvador, quando você ouve o Evangelho pela primeira vez, e se você ouve um Evangelho pregado de forma genuína, de forma saudável, o Espírito Santo vai conduzir você a um entendimento, que você vai perceber a sua culpa e você vai ser conduzido ao arrependimento. E depois desse arrependimento, você vai se prostrar diante de Jesus e você vai reconhecer que sem Jesus você vai para o inferno, você está condenado à vida eterna, e somente através de Jesus você vai ter vida eterna. Não é assim que aconteceu com vocês? Não é assim que aconteceu com cada um? Foi assim que aconteceu comigo. Meu irmão, o Evangelho ele é confrontador, porque a primeira confrontação que ele faz é confrontar o homem na condição de pecador que ele está, na condição de homem perdido, indo para o inferno sem Jesus. E sabe uma coisa importante que eu queria dizer para vocês hoje? Não dá para facilitar isso, não dá para tornar o Evangelho mais gostoso. Na verdade, existe um grande pastor pregador chamado John Piper. Ele diz o seguinte: não ajude as pessoas a se sentirem felizes em seu caminho para o inferno. Sabe o que quer dizer isso? Quando a gente tenta facilitar o Evangelho, quando a gente tenta tornar o Evangelho mais gostoso, não, imagina, vamos lá. A gente só está ajudando as pessoas a se sentirem felizes para o seu caminho para o inferno. Então, o mesmo zelo que o apóstolo Paulo tinha, o mesmo cuidado que o apóstolo Paulo tinha, nós devemos ter hoje. Eu procuro ter ali no nosso ministério, bem consciente de que a palavra de Deus, ela confronta e ela revela o homem na sua pior condição possível, mas ela apresenta a salvação através de Jesus Cristo. Uma segunda coisa que eu observo a respeito da natureza confrontadora do Evangelho é que o Evangelho, além de confrontar o pecador e revelando a ele a sua natureza pecadora e mostrando o caminho de vida eterna, se você é cristão, se você já aceitou Jesus como teu Salvador, o Evangelho te confronta também, para que você possa todos os dias se tornar uma pessoa melhor do que você foi ontem, no caminho de santificação. Não é isso que diz lá em Efésios? Para que todos nós alcancemos a estatura da maturidade de Cristo. O Evangelho de Deus, ele é confrontador, porque ele confronta o pecador, mostra a sua condição, mostra para onde ele está indo sem Cristo. E para você cristão, o Evangelho é confrontador, porque ele quer te aperfeiçoar. Deus não quer mostrar que ele é duro, Deus não quer mostrar que ele é severo, Deus quer mostrar que ele é santo, Deus quer mostrar que em uma vida em pecado a gente não entra para o céu. Então, eu não vou nessa igreja não, porque lá eles falam muito duro. Meu irmão, o apóstolo Paulo diz: eu não posso te entregar um evangelho mais consistente, porque vocês ainda são meninos, eu tenho que ficar dando leite materno para você. Não estou dizendo isso a respeito desta igreja, eu não conheço os irmãos, mas Deus tem colocado no meu coração uma preocupação enorme a respeito da igreja brasileira, porque muitas vezes nós vemos crentes imaturos, e esses crentes imaturos, muitas vezes eles saem e vão para o campo missionário, e quando chega no campo missionário, eles não estão preparados para a realidade do campo missionário. Meus irmãos, existe uma geração de crentes hipersensíveis, mas não é isso que o Evangelho fala para nós. O Evangelho nos confronta, o Evangelho nos conduz para a maturidade. Meus irmãos, se eu perguntar para você qual é a diferença do menino e de um homem, vocês me responderiam o quê? Provavelmente muitas são as respostas, mas eu queria que você pensasse o seguinte: a diferença entre um menino e um homem é que o menino faz o que ele quer, o homem faz o que é necessário. Quando você vem para a igreja, você vem fazer aquilo que você quer
você vem fazer aquilo que é necessário. Um segundo aspecto da vida de Paulo está aqui no versículo 7. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Além do zelo que o apóstolo Paulo tem pela palavra, o entendimento que o apóstolo Paulo tem pela palavra, o apóstolo Paulo também tem uma consciência de que nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Não falo de uma guerra política, não falo de uma guerra de times de futebol. Falo de uma guerra espiritual, que leva pessoas para a eternidade ou condena pessoas para a morte eterna. Então eu preciso dizer para vocês o seguinte: essa batalha é real e não existe neutralidade. Quando eu era criança, eu aprendi a respeito dos crentes SSS: salvo, sentado e satisfeito. Meu irmão, eu preciso dizer para você que a igreja é o quartel-general de Cristo. A igreja é o quartel-general de Cristo. Se você quer ir para os Estados Unidos, você vai lá na embaixada dos Estados Unidos para obter um visto. Você não vai conseguir o visto dos Estados Unidos em nenhum outro lugar. Nenhum outro lugar está aprovado por Deus para mostrar o caminho da salvação para a humanidade. Somente a igreja. Mas, olhando para aquilo que o apóstolo Paulo fala a respeito da palavra, que a palavra nos confronta para que sejamos maduros, se o crente não é maduro, ele não consegue perceber que nós estamos vivendo tempos de batalha. E se o crente não é maduro, se o crente é uma criança, ele só faz o que ele deseja, ele chega na igreja para dizer assim: Deus, o que eu quero do Senhor hoje? Mas o crente maduro, ele chega na igreja e diz assim: Senhor, como eu posso te servir? O diabo não quer que você amadureça, porque quando nós amadurecemos, nós nos tornamos soldados poderosos na mão do Senhor. Da igreja é que saem os missionários, da igreja é que saem os pastores, da igreja é que sai a liderança da igreja, que saem os músicos, da igreja é que saem os professores de escola dominical. Nem todos serão chamados para serem missionários, nem todos serão chamados para ser pastores, e eu já estou acabando aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Às vezes eu converso com alguns irmãos, eles olham para a gente, vê a gente vestido com essas roupas, vê o vídeo que a gente apresenta, e as pessoas ficam impactadas com aquilo que a gente mostra, e eles falam assim: mas irmão, eu estou fazendo tão pouco pela obra de Deus, eu não sou nada. Eu queria desafiar você. Se você procurar na internet, você vai ver muitos filmes de soldados paraquedistas. Você vai ver muitos filmes, inclusive tem uma série muito famosa chamada Band of Brothers, de soldados paraquedistas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Existe todo um... Agora, quantos filmes vocês já viram sobre os soldados que dobram paraquedas? Quantas séries vocês já viram sobre soldados que dobram os paraquedas? Eu, em toda a minha vida, nunca vi. Mas eu pergunto para vocês: quem tem o papel mais importante? O soldado que pula de paraquedas e todo mundo vê? Ou o soldado que dobra o paraquedas e ninguém conhece? O soldado que pula de paraquedas só pula porque ele sabe que um soldado dobrou o paraquedas dele. E aí que entra a minha preocupação com a igreja. Não basta enviar missionários. Todos nós servimos ao mesmo Senhor. Todos nós servimos ao mesmo general. Meu irmão, talvez o Senhor não te chame para ser missionário na África, mas talvez Deus esteja te chamando para dobrar paraquedas. Talvez o seu trabalho não apareça tanto como o meu, mas não se engane, eu não tenho importância nenhuma. O que importa é o nosso general. E muitas vezes a batalha não avança porque faltam obreiros. Na verdade, já está escrito na Bíblia há muito tempo: os campos estão brancos para a ceifa, mas faltam obreiros. Meu irmão,
nessa noite, que você se coloque diante de Deus. Não queira fazer o meu trabalho, eu não quero fazer o seu, mas coloque-se diante de Deus. Busque maturidade e coloque-se diante de Deus, questionando o que Deus quer de você. E por fim, combata com sabedoria, combata com estratégia, combata com disciplina, planejamento e evite o romantismo. Meus irmãos, cuidado com o romantismo, aquelas histórias bonitas que são realmente bonitas, mas o romantismo dura pouco. Combata com sabedoria. E por fim, eu queria dizer algo para vocês, eu já vou terminar. Nós vivemos em batalha sim. Eu e você somos chamados para uma batalha. E eu preciso dizer para vocês que haverão momentos difíceis. Se eu tirar a minha camisa, vocês vão ver muitas marcas. Literalmente, vocês vão ver muitas marcas das doenças que eu já tive, das malárias que eu já tive. Mas eu quero dizer uma coisa que o pastor Rushoshed disse, e aí eu vou terminar a minha palavra. E eu queria que você prestasse bastante atenção com isso. O pastor Rushoshed disse assim: triunfo não é ausência de batalhas. Muitas vezes, os soldados voltam da batalha sem braço, pernas, com seus olhos furados, mas voltam em triunfo. As marcas do ministério ou as marcas da vida cristã ficarão em seus corpos, no coração e na alma. No grande dia do Senhor, o grande general passará em revista as tropas e estaremos lá, feridos, marcados, mancos, sangrandos, mas finalmente estaremos lá. Como se diz em Moçambique, na língua macena, Takuta Maningi Mulugu Mbako Kombolerene. E isso significa muito obrigado. Que Deus os abençoe.